mais uma vez, uma boa tarde a todos os nossos irmãos do nosso canal, né, Cícero Matias. E tinha passado uns dias, né, sem fazer, uns finais de semana, né, sem fazer os vídeos, né, falando um pouco da palavra de Deus. Mas não é que eu desisti e acredito que também não vou desistir, né? Enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu vou sempre fazer a obra do Senhor. Embora possa, às vezes, né, é, passar alguns domingos, porque eu só posso fazer aos domingos, por enquanto, né? Então pode ser que eu passe alguns domingos sem fazer, mas não vou desistir jamais, né? Porque o que eu penso é que, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque o Senhor ele já tem concedido para todos nós é, algo que, se a gente for falar aqui, a gente vai passar o dia todo, a noite, né? Outros dias, e a gente não vai conseguir falar sobre as bondades, as grandezas, né? Os livramentos que o Senhor ele nos dá todos os dias. Então, cada um deve ter uma forma de agradecer ao Senhor, né? E eu tenho essa forma de agradecer, porque reconheço que somente Ele é o autor das nossas vidas, né? Então, nós hoje vamos, depois desse tempo todo, né? Vamos trazer uma palavra do Senhor, né? E na esperança de que esta palavra ela possa nos trazer, ela possa produzir, né, em nossas vidas algo bom, algo maravilhoso, algo que seja realmente muito bom, para que nós possamos ter um aprendizado, para que nós possamos ter uma fé mais fortalecida no Senhor, porque todo fortalecimento, irmãos, vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos dá o rumo, a direção para que nós possamos seguir nessa caminhada, porque sem ela a gente realmente fica muito difícil da gente conseguir ter uma direção para seguir nessa caminhada, porque não é fácil, né? Este mundo, esta vida, este mundo nos traz muitos labirintos, né? Muitos empecilhos que, se a gente não se atentar para a palavra, a gente termina, às vezes, ficando sem norte, né? Ficando sem rumo. Mas é isso, irmãos. Então, mais uma vez, né? Eu fico muito grato, né? Pelos irmãos que gostam de ouvir a palavra, que acessam esse canal, Cícero Matias, né? Eu sei que na maioria são pessoas, meus amigos, né? São pessoas conhecidas. Mas é assim, irmãos, Deus trabalha do jeito dele, né? Cada um tem um chamado e cada um deve, assim, prosseguir, né? Fazendo a obra do Senhor de acordo com o chamado que Deus colocou para ele. A gente vê na parábola dos talentos que Jesus conta, né? Em que o Senhor ele distribuiu ali os talentos para três homens, né? E cada um tinha uma quantidade de talentos ali para trabalhar. Então, assim também somos nós, né? O Senhor ele nos dá assim, o serviço, inclusive eu creio que aquilo que a gente realmente possa suportar, não é isso? Então, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra, né? É, é bom a gente fazer uma breve oração, né? Orar ao Senhor para entregar a Ele esse momento e depois a gente vai fazer uma leitura da palavra, né? Eu espero que todos nós, né? Todos os nossos irmãos que assistirem sejam, né, beneficiados com a palavra de Deus e assim a gente possa prosseguir nessa caminhada, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente nesse momento, para que o Senhor nos dê uma palavra, né? Para que o Senhor nos oriente numa palavra, que essa palavra ela venha produzir frutos em nossos corações. Deus maravilhoso, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus. Nossa Bíblia aqui já está aberta, tenho que
né, colocar o óculos para poder enxergar melhor aqui as letras da Bíblia, né? E vamos fazer uma leitura rápida também, né? E depois trazer um pouco de explicação sobre essa leitura, né? Porque a gente deve ler a palavra, mas a gente deve explanar um pouco sobre a palavra. Não é que a gente seja professor, nem nada disso, mas é que a gente precisa, né? Fazer uma explanação, fazer um comentário sobre o assunto que nós lemos, para que isso possa fixar mais também na nossa mente, né? E a gente possa ter um aproveitamento, né? Então vamos lá. A palavra que eu escolhi aqui hoje, irmãos, para ler, né? Ela se encontra no livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? O livro de Apocalipse, no capítulo 3, a começar do versículo 14, e vamos até o último versículo desse capítulo, que é o versículo de número 22. Amém? Então vamos fazer essa leitura aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que tinjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura aqui muito interessante e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, onde nós temos aqui várias situações aqui, e se a gente fosse realmente falar de uma forma mais aprofundada sobre tudo que está aqui, a gente iria falar por muito, muito, muito tempo, né? Mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer uma palavra rápida, o mais rápido possível, para falar um pouco sobre todo esse tema aqui, né? Então, vamos começar aqui, irmãos, falando sobre essa carta, né? Falando sobre a carta, falando sobre a igreja, né? Falando sobre quem mandou também escrever essa carta, né? E falando também sobre quem escreveu. A gente vai falar um pouco sobre esses assuntos aqui rapidamente. Primeiro, irmãos, nós vemos aqui no versículo 14, onde, onde diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que aqui é uma ordem, nesse primeiro versículo aqui, que é o 14, onde quem está escrevendo aqui, no caso, que é o apóstolo João, onde ele havia sido designado para a ilha de Patmos, devido à perseguição dos romanos. E ele estava ali naquela ilha, irmãos, e o Senhor apareceu ali para ele, né, e trouxe as revelações do que aconteceria tanto no tempo
daquela época, como que ia acontecer e ainda há de acontecer muitas coisas que estão escritas nesse livro aqui do Apocalipse. E aí diz, olha, ao anjo, esse anjo que está se referindo aqui ao anjo da igreja que está em Laodiceia. A Laodiceia, que era uma cidade, irmãos, da Grécia, e tinha o anjo que estava lá nessa igreja. O anjo quer dizer o bispo, o pastor, alguém, aquela pessoa que era o líder daquela igreja. E aqui a Bíblia diz ao anjo, né, que está em Laodiceia, escreve, isto diz. Aí vem, quem foi que isto diz? Olha, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui que esta ordem que foi dada ao apóstolo João para levar, para mandar esta carta para o anjo que estava na igreja em Laodiceia, né? Ela estava ali também com uma autenticação de alguém, né, que era testemunha fiel e verdadeira, de alguém que era o princípio da criação de Deus, né? Ou seja, ele estava lá no princípio da criação, né? Ele estava no princípio da criação. Então, irmãos, há uma diferença enorme, né? Quando a gente fala sobre líderes religiosos que já se passaram pela história e por causa desses líderes, a gente vê que existe vários tipos de crenças fundamentadas nesses líderes, né? Que na verdade não tem, né, esta conotação aqui que fala sobre este líder aqui. Porque aqui ele é a testemunha fiel e verdadeira. E também ele é o princípio da criação de Deus. Isso significa que ele estava lá no princípio da criação. Ele estava no princípio da criação. A gente vê no Evangelho de João, no capítulo 1, onde o apóstolo João, que é esse mesmo apóstolo, só que lá no Evangelho, não aqui no livro de Apocalipse, onde logo no primeiro capítulo ele descreve a pessoa de Jesus, né? E ele fala o quê? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E aí ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus é o verbo, Jesus no princípio ele já existia e ele já estava com Deus. E esse verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para nos trazer salvação. Primeiro para o judeu, né? Mas o judeu não aceitou. Então, se o judeu não aceitou que o judeu era o povo escolhido pelo Senhor, né? Desde o princípio da criação do mundo, mas o judeu sempre foi um povo de certa forma assim, apesar de receber todos os privilégios do Senhor, mas sempre foi um povo teimoso, sempre foi um povo que fugia, né, dos princípios e por esse motivo terminava perdendo, né, o conhecimento, a sabedoria e começava a seguir outros caminhos. E por causa disso eles ainda até hoje não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Mas aqui na palavra de Deus está dito aqui claramente, né, que ele é o princípio da criação. Ele estava lá no princípio da criação, que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então esse primeiro versículo ele nos traz, né, essa informação maravilhosa onde esta carta que era endereçada para o anjo da igreja de Laodiceia, onde ele poderia ter aquela confiabilidade de que aquele que estava falando era este ser maravilhoso, o líder maravilhoso, do dono, né, de todas as coisas, aquele, né, que veio para salvar, era exatamente essa pessoa que estava mandando enviar aquela carta. Mas qual o objetivo exatamente daquela carta, né? Qual o objetivo? Aquela carta tinha um objetivo fundamental. Então, assim, na verdade, irmãos, havia 7 igrejas, né, lá na Ásia, e tinha essa aqui, né, Laodiceia, mas tinha outras também. Tinha umas que elas se comportavam, isso já naquele tempo, naquele tempo, né,
há quase 2000 anos, ou 2000 anos aproximadamente, em que havia algumas daquelas igrejas que, por mais simplicidade que existisse naquela época, mas que já eram mais assim, complicadas, até porque lá na Ásia, na Grécia Antiga, né, havia também, antes de ser ali pregado o Evangelho de Jesus, havia crenças também em vários deuses, né? Havia crenças em vários deuses. Então, aquelas pessoas ali, elas, mesmo que já tinham aceitado o Evangelho de Jesus, para viver uma vida, para ter uma vida diferente e renovada, porém, elas, não todas, mas muitas delas e algumas igrejas ainda tinham práticas que eram muito desagradáveis a Deus. E uma dessas igrejas era justamente essa igreja aqui que nós estamos falando hoje, a igreja de Laodiceia. Então, hoje nós vemos também que existe isso, né? Existe isso também dentro, não vou falar aqui daquelas que se dizem igrejas, que eu acredito que não são, né? Porque se a gente for ver aqui no contexto da palavra de Deus, tem alguns movimentos, né? Algumas coisas aí que não se encaixa aqui na palavra como uma igreja, né? Não tem as características, não se encaixa, né? Mas de qualquer maneira, existe também aquelas que se encaixam, mas que deixam muito a desejar, né? Hoje, não estou falando dos tempos de hoje, porque nós vemos hoje muitas aí que se intitulam, que fazem muitas coisas, eu não vou aqui citar muitos detalhes, porque não é o objetivo, mas que se intitulam, que trazem uma forma de adoração que não condiz, né, com o contexto da palavra. Então, a gente sabe que existe muitas delas que talvez sejam parecidas com essa igreja aqui de Laodiceia. São igrejas que a gente vê que muitas vezes elas se intitulam como grandes igrejas, que são ricas, que são isso e aquilo, como esta igreja aqui de Laodiceia, mas que, no entanto, não está seguindo, né, aquilo que manda a palavra de Deus. Então, continuando aqui, irmãos, ele diz no versículo 15: Olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Oxalá for. Então, o Senhor, aqui no versículo 15, ele está dizendo que aquela igreja lá de Laodiceia, né, estava mandando aquela mensagem ali, né, dizendo: Olha, tu não és quente nem és frio, tu estás assim em cima do muro, né, tu estás assim. Tu não tem uma proposta certa, tu não sabe o que queres, né? Então tu devia decidir o que é que tu queres da tua vida. Então, irmãos, é isso que nós devemos também fazer. Nós devemos. Não adianta, irmãos, olha, a gente está dentro da igreja, por exemplo, e muitas vezes a gente não sabe, a gente ficar com um pé lá e outro fora, né? Então a orientação do Senhor é que você deve ser decisivo. Olha, o que é que você quer? E para isso é necessário que a gente confie. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser perfeito. Não é isso que Jesus está falando, que a Bíblia diz para a gente. Porque perfeito é Jesus. Mas é que a gente tem que ter um propósito, né? A gente tem que ter uma decisão. A gente precisa, a cada dia, se esforçar para se aproximar mais daquele que realmente é santo, daquele que realmente quer que a gente se aproxime mais dele, e quando a gente se aproxima mais dele, a gente se afasta mais das coisas do mundo. Aí a gente começa a deixar de ser morno, né? Porque quando é morno, você está ali, entre uma coisa e outra, né? Talvez você está ali de fachada. Era isso que acontecia com aquela igreja. Aqui no 17, e aí diz mais assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Ou seja, ainda aquela igreja, de certa forma, ela se gabava, né? Bom, isso pode nos trazer uma analogia individual, onde a pessoa pode ser crente de uma determinada igreja, até uma igreja aqui nós acreditamos que seja uma igreja séria, porém, individualmente, essa pessoa, ela está ali também de uma forma aqui como essa igreja.
né? Ela pode estar ali apenas de fachada e ainda ela se gaba, né? Onde aqui, essa igreja aqui se gabava, onde ela dizia, ah, eu sou rica, porque ela ficava situada, né, num local como se fosse uma capital, né? Num local onde tinha muito comércio, onde tinha muita riqueza, e aí ela se aproveitava de tudo aquilo ali para dizer, olha, eu sou rica, né? Eu faço muitas coisas, né? É como Jesus falou, que lá naquele dia, né, vai chegar muitos dizendo, mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos curas, nós fizemos tanta coisa, mas essa pessoa, ela não fez o mais simples, que era obedecer a palavra de Deus, que era se opor àquilo que Deus não se agrada. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer, né? Antes de tudo, é a gente procurar ver o que é que Deus quer da gente, primeiramente, né? Quando você vai construir uma casa, você começa por onde? Você tem que começar pela base. Você não vai começar a fazer a casa fazendo logo a pintura, fazendo aquela parte mais bonita e tal, aquelas fachadas, não. Você primeiro precisa construir uma boa base para poder depois você chegar lá na pintura, nas coisas assim que vai trazer a beleza daquela casa. Mas primeiro tem que ter a base. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos se esforçar, ter base, né? Tanto na palavra como também no nosso comportamento. E aí, prosseguindo mais aqui um pouquinho, aí ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então a gente percebe aqui, irmãos, que aí vem a orientação do Senhor dizendo, olha, um conselho, né? Aconselho-te que de mim compres, né, ouro provado no fogo. Ou seja, que ouro provado no fogo é esse, né? Aqui ele está falando, né, de um elemento, né, mas que é um elemento espiritual. Não é aquele elemento que, no caso, aquela igreja, ela se gabava, né, daquela riqueza material, daquela riqueza aparente que todo mundo via. Mas está falando aqui de um ouro provado no fogo, né? Daquele compre o ouro provado no fogo. E esse ouro provado no fogo, né? O Jesus complementa aqui dizendo o quê? Que também se vistas de roupas, de vestes brancas, né? E coloque colírio nos seus olhos para que você possa ver. Ou seja, aquela igreja estava se comportando como uma pessoa que não estava, mesmo tendo olhos, mas não estava vendo, né? Ela estava se comportando como uma pessoa que estava com vestes toda, digamos assim, toda enlamaçada, né? Toda suja. E aí vem a orientação, olha, compre de mim ouro provado no fogo, ou seja, o ouro verdadeiro, não esse ouro que o mundo oferece, não é esse tesouro, esse ouro que o mundo oferece, que é apenas engano, que traz apenas ilusão para as nossas vidas, onde a gente pensa assim, olha, eu vou ser mais alegre, eu vou ser mais... E, na verdade, não é isso. O ouro verdadeiro, ainda que muitas pessoas pensem, não, mas os crentes, as pessoas que andam com Deus, são pessoas muito paradas, são pessoas... Não é bem assim não, irmãos, não é bem assim. As pessoas que andam com Deus, elas têm uma felicidade interior, elas têm uma felicidade dentro delas, e é uma alegria dentro delas, que essa alegria não tem como o inimigo roubar, né? Enquanto ela estiver ali intacta, estiver ali buscando, né, esses conselhos, essas orientações que o Senhor aqui ele mandou que aquela igreja procurasse, então o inimigo jamais pode roubar aquilo que Deus coloca para ela. Vamos prosseguir aqui. E aí, no versículo 19, o Senhor diz assim, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então a gente vê aqui, primeiro, o Senhor, ele castiga a todos quanto ama, mas esse castigo é para quê? É uma maldade? Não, não é maldade, irmãos. Não é maldade. Esse castigo é apenas para a gente entender, né, que precisa mudar as suas atitudes,
Então o Senhor ele chama a atenção, esse castigo é chamar a atenção para mostrar, olha, esse caminho aí, então por que o Senhor faz isso? O Senhor faz porque ele nos ama. É como um pai, ele tem um filho, né? E o filho, o pai sempre dá orientação e conselhos para o filho, conselhos, orientações boas e conselhos bons. Mas aí o filho começa a desvendar por caminhos errados, por caminhos perigosos, por caminhos que vai levá-lo lá para um abismo, né? E aí o pai ama aquele filho, então ele vai castigar aquele filho, ele vai chamar a atenção daquele filho para que ele se arrependa, para que ele volte, né, a fazer, a praticar aquilo que o seu pai ensinou. Então é isso que Jesus fala aqui no versículo 19, e também ele diz, ó, ser pois zeloso, ou seja, se cuide, seja cuidadoso, e arrepende-te. Então, aqui ele diz, olha, você precisa ser zeloso, você precisa se cuidar mais espiritualmente, irmãos. Porque, olha, hoje, né, nós vemos, isso já vem de algum tempo atrás, mas hoje está muito mais em evidência, onde, assim, não é que eu não sou contra isso, é até bom, né? É até bom, mas hoje a gente vê a maioria das pessoas mais jovens, né, elas têm assim um zelo, elas têm uma preocupação com o seu próprio corpo, né, a academia, a sua saúde física também, que não é ruim, a sua saúde corporal, não é que seja ruim, mas há de certa forma, né, um cuidado assim, sei lá, tão elevado, a pessoa até parece que adora, ama demais o seu próprio corpo, e a gente vê o quê? Que essas pessoas elas cuidam muito assim, dessa forma do seu corpo, em academias, e tem um monte de coisas aí que as pessoas estão fazendo para tornar o seu corpo mais bonito, né? E talvez ter uma autoestima melhor. Só, irmãos, que aqui a gente percebe, né, que o Senhor ele fala assim, que você deve ser zeloso, né, e se arrepender. Mas ser zeloso em quê? Espiritualmente. Não é que seja errado você se zelar, você ser zeloso também na sua saúde corporal, né, no seu bem-estar, na sua autoestima, mas você precisa dar prioridade, dar preferência, você que é cristão, você que quer seguir naquilo que o Senhor ele tem ensinado, buscando em primeiro lugar essas bênçãos espirituais. Aí depois, com certeza, vai vir as outras coisas. E aí ele diz aqui, né, aqui no versículo 20, algo que para mim, esse versículo aqui é chave, né? É chave mesmo aqui da mensagem. Que diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, irmãos, que ele está, né, bem perto da gente, bem perto de você, né? Ainda que você, ou que eu, qualquer um de nós esteja na condição aqui dessa igreja, até porque essa carta ela foi endereçada a esta igreja aqui de Laodiceia, e mesmo que a gente esteja assim nessas características aqui, mas o Senhor ele não desprezou a igreja, ele não dispensou por completo a igreja, ele não despreza nenhum de nós. Né? Ele fala aqui, ele diz, olha, você tem que mudar suas atitudes. É isso que ele está falando. Ele diz aqui, olha, compre ouro provado no fogo, seja zeloso, me busque porque eu tenho coisas grandes para vocês que Jesus está falando. Né? E aqui nesse versículo 20 aqui, aí para mim é o versículo chave, onde ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então ele está dizendo o quê? Que ele está pertinho de você, que ele está bem pertinho de você mesmo, irmão. Não importa a sua condição espiritual, não importa, né? É como aquele hino, né, do Marquinhos Gomes que diz, não importa o que você fez, não importa, irmão. Se você se arrepender, aí é que está o segredo, né? Se você se arrepender, ele está bem pertinho de você, irmão. Ele está concedendo se você tão somente você se arrepender. É isso que está dizendo aqui na palavra. Se você tão somente se arrepender, ele vai te conceder perdão, vai levantar, erguer a sua cabeça e você vai sentir a presença do Espírito Santo de novo em sua vida. É isso que Jesus está falando aqui. Então ele está à porta, à porta. Quem é a porta aqui? A porta aqui, irmão, é o seu coração.
A porta aqui, ele está dizendo, olha, eu quero entrar em sua vida, mas eu só entro se você permitir. Eu só entro se você se arrepender. É isso que Jesus está falando aqui. Então, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém, olha, qualquer pessoa, alguém quer dizer qualquer pessoa, ouvir a minha voz e abrir a porta, abrir seu coração, né? Entrarei em sua casa, ou seja, em sua vida, e com ele cearei, ele comigo. Ou seja, o Senhor, ele quer fazer morada na sua vida. O Senhor, não importa se você, digamos, cometeu múltiplos erros, se você cometeu múltiplas situações, se você feriu alguém, né, com palavras, se você e a sua consciência está lhe acusando, não importa, irmão, se você tão somente, Jesus está dizendo, olha, se alguém, quando ele diz se alguém, é qualquer pessoa, não importa o que você fez. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí você precisa abrir a porta, você precisa abrir seu coração e dizer, Senhor, entra, entra, Senhor. Aí é como aquele hino lá do, deixa eu ver, como Zaqueu, né? Esqueci o nome do, o Restanese, né? Que diz, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. É assim, irmão, se você abrir a porta, se você abrir o seu coração, o Senhor vai entrar e ele vai fazer morada. E quando Jesus faz morada, tudo muda, irmão. Tudo muda. Tudo muda. Você vai passar a sentir novamente, né, o gozo espiritual, a presença do Espírito Santo em sua vida. E isso é muito bom. Amém? E aqui, irmãos, no versículo 21 e 22, para a gente finalizar, diz assim, olha, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, para vencer, né, ele diz assim, olha, quem vencer, então para vencer é necessário realmente que a gente tome uma decisão, que a gente não fique como aquela igreja, né, de Laodiceia, a qual a gente falou sobre ela aqui, que ela estava em cima do muro, né? É aquela isentona, né, que estava ali, onde ela abraçava, né, as coisas de Deus e abraçava também o pecado. Então, isso não é isso que Deus quer, né? Até porque as trevas não se misturam com a luz, né? Onde há luz, as trevas, elas têm que se afastar. Então, irmãos, é isso que eu deixo essa palavra aqui, né? E no finalzinho o versículo diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito, né, ele está dizendo para as igrejas, está dizendo para você, para mim e para você, o que devemos fazer. Se arrepender, né, e abrir o coração para que Jesus entre e faça morada novamente, né, ou aqueles que nunca aceitaram, mas que também têm a oportunidade, porque, na verdade, o Evangelho do Senhor, ele é o Evangelho da salvação, o Evangelho de salvação que transforma, irmão. Não é a gente chegar assim, eu aceitei a Jesus, eu sou religioso, eu frequento na igreja A, igreja B, igreja C. Não é isso. Não, não é nada disso. É você ter uma mudança na sua vida, né? Jesus, quando ele perdoou a mulher adúltera, né, estavam todos querendo matá-la, né, estavam condenando ali, estavam querendo matá-la apedrejada, porque ela era uma mulher adúltera, né, e tinha sido pego ali com um homem ali, e ali queriam apedrejá-la, mas Jesus foi e não condenou. Mas no final Jesus disse para ela, disse, olha, quem te condenou? Ninguém. Aí Jesus disse, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Então é isso que a gente deve fazer, né? A gente deve procurar se afastar do pecado, procurar as coisas boas de Deus e seguir a elas e deixar que o Espírito Santo ele conduza nossas vidas. Amém? É essa palavra que eu tenho aqui, né, para todos nós, e que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Não posso mais continuar porque o tempo passa, fica um vídeo, já está um vídeo longo, mas que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, viu? Amém, até a próxima, em nome de Jesus. Espero que no próximo domingo eu venha fazer de novo, trazer uma palavra, né? Os irmãos orem por mim, para que o Espírito Santo ele conceda, né, uma palavra para que a gente possa desfrutar dessa palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a todos. Amém.